Lars Mittank e seus amigos decidiram fazer uma viagem para a Bulgária. Mas o que era para ser ali uma viagem divertida entre amigos, acabou se tornando um pesadelo para a família do Lars. Isso porque ele desapareceu no dia que ele iria embora. O caso dele tomou uma proporção tão grande que ele ficou conhecido como o desaparecido mais famoso do YouTube. Oi! Eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente! Fala oi, queridão! Oi, gente! Como é que vocês estão? Como foi a semana de vocês? Estamos de volta aos casos aqui na Terra do Medo, que vocês pediram tanto pra gente voltar com os casos. E hoje, gente, eu decidi trazer um caso que me intriga desde a primeira vez que eu soube dele. E esse é um caso não solucionado e, como todos os casos não solucionados, tem várias teorias também pra gente entender o que pode ter acontecido. E antes da gente começar, já confere se você tá inscrito no canal, deixa o like logo no começo e dá uma olhadinha nos nossos programas de apoio, que é o Seja Membro e o Apoia-se. Ajuda muito a gente, caso você queira e possa ajudar esse canal. E fica de olho também, gente, na aba comunidade aqui do YouTube, porque de vez em quando a gente posta se tem episódios novos, né? De recompensa para os membros e também para quem é apoiador do canal. Vamos então pro caso de hoje? O Lars nasceu em Berlim, na Alemanha, no dia 9 de fevereiro de 1986. Ele era um rapaz bem comum, assim. Comum que eu digo, ele tinha uma vida pacata, normal. Ele tinha uma namorada, tinha família. Ele era muito presente na vida da família. O pai dele acabou até tendo um derrame. E a partir disso ele começou a ajudar mais na casa dos pais, ajudar com o pai dele. Mas ele trabalhava numa usina. Gente, ele era um jovem, médio, normal que a gente vê por aí. Tem uma cachorrinha aqui, gente, chamando um pouco de atenção. Se ajeita, meu anjo. Gostosa. Em junho de 2014, quando o Lars tinha seus 28 anos de idade, ele e uns amigos dele, que já eram amigos desde a escola, decidiram fazer uma viagem para Varna, na Bulgária. Eles ficaram hospedados no Resort Gold Sands, na costa do Mar Negro. Eles estavam ali tranquilos, curtindo a viagem, conhecendo vários bares, vários locais, até que aconteceu uma parada que não estava ali nos planos deles. Mas, para contar isso, eu vou precisar contar para vocês algumas versões disso, porque quando a gente vai fazer um roteiro, vai contar uma história, a gente vê em várias fontes, confere tudo pra trazer as informações certinho pra vocês. E nesse caso, essa parte da história acaba divergindo de acordo com a fonte. Então, acho melhor a gente contar aqui as versões diferentes que a gente encontrou sobre isso. Uma versão da história diz que o Lars e os amigos, eles decidiram ir num bar logo na primeira semana de viagem. E aí eles estavam lá, tranquilos, até que o Lars, ele começou a discutir com o pessoal. Por quê, gente? Time de futebol. O Lars torcia para um time e o outro pessoal torcia para um outro time e eles ficavam nessa discussão de qual time era melhor, não sei o quê. O negócio começou a ficar sério e o Lars foi embora do bar. Os amigos dele só encontraram com ele de novo na manhã seguinte e ele disse que acabou apanhando desse pessoal ali do bar e era isso, de informação nessa versão. A outra versão diz que o Lars estava sozinho quando essa discussão começou, porque os amigos dele decidiram ir lanchar no McDonald's, então o Lars não estava com ninguém quando essa discussão aconteceu. Também tem uma outra versão que não foi esse pessoal que bateu nele. Na verdade, eles meio que contrataram ou chamaram outras pessoas pra bater no Lars. Independente de quantas versões tenham, todas elas concordam em um ponto. O Lars, ele apanhou. E ele saiu bem no prejuízo nessa briga toda. Ele acabou com a mandíbula ferida e com o tímpano estourado. Acabou que ele teve que ir no médico, né, gente? Porque romper um tímpano não é a coisa mais tranquila do mundo. Daí ele chegou nesse médico e o médico falou assim: olha, querido, você vai ter que fazer uma operação. Não foi uma coisa simples. Você rompeu o seu tímpano e por conta disso você vai ter que operar. Só que o Lars, ele não queria operar ali, o que é entendível, porque ele não tava no país dele, ele tava numa viagem com os amigos, então ele preferiu esperar estar ali com os pais dele, com a família dele, pra ele poder operar quando ele voltasse pra casa. Então, pra servir como um paliativo, esse médico receitou um antibiótico pra ele tomar. Porém, gente, era uma viagem com início, meio e fim. Então eles foram pra lá, eles já tinham um dia certinho que eles iam chegar, eles iam aproveitar a viagem durante aquele determinado tempo e depois eles iam voltar pra casa. Então tava todo mundo ali com a passagem compradinha,
tenha tudo certinho pra voltar em determinado dia. Só que o médico recomendou pro Lars que ele não fizesse uma viagem tão imediatamente, porque tem a questão da pressão quando a gente viaja. Eu não sei se você já viajou de avião, mas às vezes falei como se eu viajasse todo final de semana, gente. Mas eu sei que dá uma pressão, tem gente que tem que mascar chiclete porque o ouvido entope. Então, por conta disso, o médico decidiu que era melhor ele esperar um pouco antes de voltar pra cidade natal dele, porque senão a pressurização... A pessoa que não sabe nem falar, não tem um pouco de dicção. A pressurização do avião podia prejudicar ali a situação com o tímpano dele. Chegou o dia dos amigos voltarem pra casa e do Lars também voltar pra casa, mas ele não podia por causa da recomendação médica. Eles fizeram check-in desse resort que eu falei pra vocês, o Gold Sands, que eles tinham ficado, que era um hotel mais top de linha assim. E aí, os amigos do Lars até falaram com ele assim, não, a gente fica aqui com você, pra você não ficar sozinho, pra você não voltar sozinho depois. Só que o Lars, ele insistiu que não precisava, não, tava de boa. Ele só ia ficar ali mais uns dias pra não prejudicar mais a situação do ouvido dele e depois ele ia voltar pra casa, super de boa. E os amigos acabaram aceitando, porque ele parecia bem. Um amigo depois até deu umas entrevistas falando que o Lars estava super tranquilo, super de boa com a situação. E aí, pra ele não gastar muito dinheiro, ele acabou se hospedando num hotel que ficava coisa de 10, 15 minutos do aeroporto. Até aí, é uma história ok, né? A situação tava tranquila. Ele teve uma briga ali, mas tudo se resolveu. Ele tava tomando um remédio, teve um probleminha. Mas é a partir daqui que a situação começa a ficar mais complicada ainda. Porque a partir do momento que ele se hospedou nesse hotel, que era mais próximo do aeroporto, algumas atitudes dele começaram a ficar esquisitas. E essas atitudes, esse comportamento esquisito dele acabou sendo pego por câmeras de segurança. E aí dava pra ver imagens, por exemplo, dele na janela, olhando assustado. Aí ele se escondia no elevador. Daí teve um dia que ele saiu por volta de meia-noite, voltou algumas horas depois e ninguém sabia o que ele tinha ido fazer nesse meio tempo. E teve uma vez que o Lars, ele ligou pra mãe dele e ele tava falando meio que sussurrando assim, e parecia que ele tava sendo perseguido. Ele primeiro perguntou pra mãe sobre a medicação que ele tava tomando, que medicação era aquela, os efeitos, e ele falou pra mãe dele que ele tava com risco de ser roubado e ele tava com medo de tirarem a vida dele e que era pra mãe dele bloquear todos os cartões dele. Que era esquisito, né? Porque ele podia fazer isso por ele mesmo, mas ele pediu pra mãe dele e na ligação ele parecia estar com medo mesmo, sabe? Uma coisa meio sussurrando. Tudo tá muito esquisito. Mas daí pra frente é só pra trás, porque piora. Chegou então o grande dia do Lars picar a mula daquele lugar. Ele ia voltar finalmente pro país dele, pra cidade dele, pro colinho da mãe. Era o dia 8 de julho de 2014. Ele chegou no aeroporto às 6 horas da manhã e ele decidiu passar no médico do aeroporto pra ver se tava tudo certinho ali, se não tinha problema dele viajar, pra ver se tava tudo nos trinks, no esquema. Chegou nesse médico, ele perguntou de novo do medicamento. Daí ele tava ali conversando com o médico chegou à conclusão de que tava tudo tranquilo com ele, que ele podia viajar sim. Só que depois, quando o médico foi dar depoimento, ele falou que o Lars não tava tranquilo nessa conversa. Ele tava inquieto, parecia que ele tava preocupado com alguma coisa, ele tava muito tenso ali durante a consulta inteira. O aeroporto naquela época tava em reforma, então tinham muitos trabalhadores ali, pedreiro, pessoas que estavam trabalhando naquela obra. E aí um desses trabalhadores da obra acabaram entrando ali na sala que eles estavam durante a consulta. E no momento em que esse homem entrou, gente, o Lars ficou desesperado. Ele começou a falar que ele não queria morrer ali, ele não ia morrer ali, que ele tinha que ir embora. E foi isso que ele fez. O Lars saiu correndo daquela sala e tem vídeo dele correndo no aeroporto sem olhar pra trás, como se ele estivesse fugindo desesperado de alguma coisa, e ele nem se deu o trabalho de pegar a mala dele, os pertences dele, nada que tava com ele levou junto. Ele saiu correndo com a roupa do corpo. Aí quando ele saiu do aeroporto, ele pulou uma cerca que tinha altura de mais de 2 metros, uma cerca de arame, ele pulou e saiu correndo em direção à floresta que tinha ali perto do aeroporto. Depois disso, o Lars nunca mais foi visto. Daí, lá na introdução do vídeo, eu falei com vocês que ele ficou conhecido como o desaparecido mais famoso do YouTube. Por quê?
porque esse vídeo foi filmado, foi postado na internet, foi filmado ali pelas câmeras de segurança do aeroporto, né? E esse vídeo teve milhões de visualizações. Então o caso acabou ficando bem famoso, justamente por conta do vídeo dele correndo. E foi dessa forma até que eu conheci esse caso. Eu vi uma vez o vídeo do caso do rapaz que saiu correndo, desesperado, em direção à floresta no aeroporto, numa cidade que ele estava viajando. E por conta disso ele ficou bastante conhecido, assim. Por isso que esse caso, quando você pesquisa ali, em quase todas as fontes que eu encontrei, tava dizendo que era o desaparecido mais famoso do YouTube. E como todo caso que não tem uma solução, que ninguém sabe o que aconteceu, tem ali algumas teorias tentando explicar a situação. E é alguma dessas teorias que eu vou contar pra vocês agora. A primeira teoria envolve aquele remedinho que eu falei pra vocês, era um antibiótico. E a gente sabe desde sempre, eu pelo menos sempre ouvi falar disso, de que quando você tá tomando um antibiótico, um remédio mais forte, você não pode tomar bebidas alcoólicas, porque não dá bom. E esse remédio tem como efeito colateral tontura, palpitação, ansiedade, que combina bastante com as coisas que o Lars estava fazendo, assim, com o comportamento que ele estava tendo antes dele desaparecer e sair correndo pela floresta. E todos esses sintomas, todos esses efeitos colaterais acabam se agravando muito quando a pessoa ingere muito álcool. Então essa teoria diz que, na verdade, enquanto ele estava tomando a medicação, ele saiu com os amigos, continuou curtindo ali a viagem dele, aí ele acabou tomando ali bebidas alcoólicas e acabou dando ruim. A segunda teoria envolve a surra em si. Por quê, gente? Pensa comigo. A pessoa teve o tímpano rompido. Para isso acontecer, ele levou muita pancada na cabeça. Então essa teoria diz que por conta ali das lesões que ele acabou sofrendo, por conta dos golpes, ele acabou tendo alguma coisa na cabeça que mexeu por conta dessa surra que ele ganhou, e por conta disso ele teve ali aquelas alucinações e teve todo aquele comportamento dele. Tem uma teoria que, sinceramente, é a que eu menos acredito, de que ele tava fugindo de propósito. Ele quis iniciar uma nova vida, vou viver longe de todo mundo. Mas que nem eu falei, gente, ele não levou nada junto. Todos os pertences dele ficaram no aeroporto. Tudo. Além de que ele estava numa viagem, um lugar que ele não conhecia. E ele, como eu falei lá no início, ele tinha uma vida muito pacata, muito normal. Não tinha nada que estava acontecendo que as pessoas poderiam desconfiar de que, ele queria realmente iniciar uma nova vida. Claro que às vezes as pessoas nem demonstram isso, mas eu acho muito pouco provável, e muitas pessoas também acreditam que é muito pouco provável de que ele ia simplesmente fugir num lugar que ele não conhecia, que ele não tinha familiaridade nenhuma, não levar pertence nenhum, dinheiro, documento, roupa, ele não levou nada. Mas essa é uma teoria, de que ele fugiu pra recomeçar uma nova vida. Outra teoria, gente, que é bastante discutida, inclusive, é que, na verdade, toda essa discussão, toda essa briga não foi motivada por times de futebol. Que, na verdade, ele não contou toda a verdade pros amigos dele. Que poderia ser que ele estivesse envolvido com algumas coisas erradas, conhecer um pessoal ali da pesada nessa viagem. Eu tô num filme da Sessão da Tarde, aparentemente, pessoal da pesada. Mas assim, essa teoria defende que ele tava com o pessoal, sei lá, que mexia com drogas, que mexia com tráfico humano, que pelo que eu vi, assim, não é uma coisa muito incomum na Bulgária. Posso estar errada, posso estar enganada, eu vi isso bastante por alto. Mas essa é uma teoria fortíssima de que, na verdade, ele tava com medo do envolvimento dele com esse pessoal e que esse pessoal de alguma forma queria realmente tirar a vida dele. Que ele não tava em surto, que não era um efeito colateral, nada. Que era realmente o que tava rolando, sabe? Ele tava sendo caçado ali. Mas independente de qualquer teoria, o que é fato é que o Lars não foi encontrado e nada a respeito dele. O Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha chegou a investigar o caso pra ver se encontrava algum vestígio dele, procuraram na floresta, teve ali uma busca em cima desse caso, mas nada foi encontrado, nada. Algumas pessoas até disseram que, talvez eu tenha visto o Lars naquela situação,
quanto mais o caso foi crescendo, mais dessas ligações, pessoal falando que viu ele, estava aparecendo. Mas nenhuma dessas aparições foram comprovadas que era, na verdade, o Lars. E agora, gente, que o nosso Brasilzão de meu Deus aparece nesse caso. Olha só que loucura. Certo dia, em 2016, um rapaz loiro, de barba grande, que tava ali sem saber quem era ele, muito perdido, foi encontrado em Porto Velho, em Rondônia, aqui no nosso Brasilzão de meu Deus. E aí a polícia pegou esse cara, ele não sabia quem era ele, não sabia o nome dele, de onde que ele estava vindo. Imagens dele começaram a correr pela internet e realmente ele é muito parecido com o Lars. E as pessoas começaram a falar assim, é o Lars, pronto, encontraram o Lars. É isso, tá resolvido o caso, graças a Deus. Mas, na verdade, esse rapaz era o Anton Pilipa, que era um outro homem que estava desaparecido. Ele era de Toronto e ele estava desaparecido também, então não era o Lars. Uma outra vez que alegaram ter visto uma pessoa muito parecida com o Lars foi em 2019, gente. Isso mesmo, há pouquíssimo tempo. Um caminhoneiro disse que deu carona para um rapaz em Dresden, lá na Alemanha, que, gente, era a cara do Lars. Ele teve quase certeza que era o Lars, assim. Ele achou muito parecido. Ele deu carona pra esse cara que tava saindo de uma cidade chamada Brandemburgo, mas acabou que não teve como confirmar se era o Lars mesmo. Isso nunca foi muito pra frente. Teve só o relato desse caminhoneiro falando que era uma pessoa muito parecida com ele. Até hoje, a mãe do Lars, a Sandra Mitank, ela não perdeu as esperanças de encontrar o filho. Ela apareceu em vários programas de televisão, programas de rádio, tudo isso pra divulgar informações, pra tentar ter informação de pessoas que podem ter visto ele em algum lugar. Vários panfletos foram distribuídos, tem vários panfletinhos de como ele estaria hoje em dia. As recomendações são ver pessoas assim que parecem com ele, que talvez estejam desorientadas, que não saibam muito bem quem são, como foi o caso desse menino que apareceu aqui no Brasil mesmo, porque acaba que é um caso parecido. E aí a mãe dele não perdeu as esperanças. Tem um grupo no Facebook que chama Find Lars Mitank. É um grupo, uma página. Eu não sou usuária de Facebook, gente, mas existe essa coisa lá que já foi curtida por mais de 40 mil pessoas. Inclusive lá tem um panfletinho de como ele estaria hoje em dia, próximo daquilo. Mas apesar de todos esses esforços, até hoje não se tem notícia do que pode ter acontecido com ele. E a mãe dele ainda tem esperança de encontrar ele. E sinceramente, assim, eu tenho muita esperança de que o Lars seja encontrado com vida. E ele pode estar desorientado. E é muito complicado, né, gente? Em casos de pessoas desaparecidas, justamente isso, porque a gente não sabe o que aconteceu. Fica aquela angústia pra família, de não saber o que aconteceu, de querer encontrar a pessoa e ficar nessa busca constante. Então é um caso que ainda tá aberto e que ainda pode ter alguma resolução, e a gente espera que a resolução seja boa e que o Lars seja encontrado. Comenta aqui embaixo outros casos que vocês querem ver aqui na Terra do Medo. E me falem se vocês gostaram de saber mais um pouco sobre esse caso. E aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continua assistindo os vídeos aqui do canal. Eu vou deixar 2 vídeos recomendados aqui pra vocês. Um é o caso do Joshua Maddox, o garoto da chaminé, que é um caso também muito enigmático. E o outro é o último vídeo que a gente lançou aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Dá tchau, Vitor. Tchau, gente. Tchau!